Lucas nunca acreditou em fantasmas. Ele acreditava em culpa e em silêncio. Foi por isso que voltou para a casa. Disse a todos que precisava vender o imóvel da mãe, resolver papéis, encerrar o passado. Mas algumas casas não aceitam despedidas. A primeira noite foi silenciosa demais. Não o silêncio comum de interior. Era um silêncio que parecia atento. Às 3h17 da manhã, ele acordou. Não foi um barulho alto. Foi uma voz, baixa, contida, quase como alguém tentando não ser ouvido. Uma oração. Lucas ficou imóvel na cama. O quarto do irmão estava trancado desde o enterro. A chave estava guardada na gaveta da cozinha. Mesmo assim, a voz vinha de lá. Pai, Ele prendeu a respiração. perdoa ele. O coração bateu tão forte que ele achou que fosse desmaiar. Ele não se levantou naquela noite. Disse a si mesmo que era o vento, ou memória, ou culpa. Na segunda madrugada, às 3h17, a voz voltou. Exatamente igual. Sem alteração. Sem erro. Sem hesitação. Como se estivesse sendo repetida. Lucas gravou com o celular. A oração continuou por quase 1 minuto. Quando terminou, a casa voltou ao silêncio absoluto. Pela manhã, ele ouviu o áudio. Nada. Nenhum som. Nem ruído. Nem respiração. Silêncio total. Mas ele sabia o que tinha escutado. Na terceira noite, ele foi até o corredor antes do horário. Ficou parado diante da porta fechada, esperando. 3h17. A oração começou do outro lado. Dessa vez mais clara, mais próxima. Pai, ele não lembra. A maçaneta não se moveu. A porta não abriu. Mas havia algo diferente. Uma sombra sob a fresta parecia mais densa, como se alguém estivesse ajoelhado ali, orando. Lucas abriu a porta na manhã seguinte. O quarto estava intacto, a cama arrumada, o guarda-roupa fechado, sem poeira acumulada, sem cheiro de abandono. Mas no carpete, bem no centro do quarto, havia 2 marcas profundas, como joelhos pressionando o chão por muito tempo. Ele não tocou, não naquele momento. Voltou para a cozinha e ficou sentado, olhando para as mãos. Ele lembrava da discussão, 2 anos atrás. Daniel segurava um envelope, documento, provas. Lucas dizia para ele parar, para não se envolver, para pensar na família, na carreira, na vida. Daniel não cedeu. Lucas perdeu a paciência. Houve um empurrão, um tropeço, um grito. Depois, o som da queda. Foi isso que ele lembrava. Sempre foi isso. Às 3h17 da quarta madrugada, Lucas decidiu ficar dentro do quarto. Sentou-se no chão. Entre as marcas no carpete, as luzes apagadas, a respiração acelerada. O horário chegou. A oração começou. Mas não vinha da porta, nem das paredes. Vinha de trás dele, muito próxima. Lucas não se virou, porque no fundo, ele sabia. Sabia que a voz era de Daniel, mas também sabia que não podia ser. Ele estava com medo. A frase foi diferente. Não como nas noites anteriores. Lucas sentiu algo atrás de si. Não toque, não peso, mas presença. Como alguém ajoelhado muito perto. Você não matou meu corpo. O coração dele disparou. Silêncio. Lucas finalmente se virou. O quarto estava vazio. Mas as marcas no carpete estavam mais profundas, como se algo tivesse acabado de se levantar. Na manhã seguinte, ele foi até a delegacia. Exigiu reabertura do caso. Revisão do laudo. O delegado parecia desconfortável, mas concordou. 2 dias depois, o resultado saiu. Daniel não morreu da queda. Havia traços de substância tóxica no sangue. Envenenamento. A queda foi consequência, não causa. Lucas não matou o irmão, mas alguém estava na casa naquela noite. Alguém que Lucas deixou entrar. O empresário. O homem que ameaçou destruir sua carreira. Lucas ficou em silêncio.
E o silêncio também mata. Na última madrugada, antes de ir embora da casa, ele voltou ao quarto. Não para investigar, não para ouvir, mas para terminar algo. Ajoelhou-se exatamente onde as marcas estavam. 3h17. O silêncio permaneceu. Nenhuma oração, nenhuma respiração, nada. Lucas fechou os olhos. A voz não respondeu. Mas o ar pareceu mais leve. Quando abriu os olhos, o quarto estava igual, exceto por um detalhe. As marcas no carpete estavam ali. Mas havia uma leve impressão ao redor delas, como se algo invisível ainda estivesse ajoelhado. E nunca tivesse ido embora. Lucas vendeu a casa semanas depois. O empresário foi investigado. Preso. A verdade veio à tona. Mas ele nunca contou sobre a oração. Porque algumas coisas não querem vingança. Querem lembrança. E às vezes, a presença que você sente atrás de você não quer te assustar. Só quer que você termine o que começou. Se você acordasse às 3h17 e ouvisse alguém orando por você, você teria coragem de entrar no quarto? Ou deixaria a porta fechada para sempre